O Apóstolo, capítulo 17. A estrada de Damasco. Os mensageiros do sumo sacerdote, Saulo entre eles, seguiam pela estrada de Damasco. Grande vácuo havia no coração de Saulo, mas ele seguia avante. Os quadrilheiros do templo, postos a seu serviço pelo sumo sacerdote, cavalgavam pequenos asnos. Samuel, seu comandante, montava um camelo. E quanto aos homens propriamente de Saulo, isto é, Judas de Pumbedita, Zabulon de Damasco e Zadok o Chamaíta, viajavam a pé. E Saulo, igualmente, pois, embora lhe tivessem fornecido um camelo, preferia jornadear desse modo. Trazia ao peito, suspenso de um fio vermelho que lhe rodeava o pescoço, uma tabela de cera onde se achava gravada a estilete a credencial do sumo sacerdote. Abre aspas. Saibam todos que Saulo de Tarso, da Cilícia, e que também é chamado Paulo, foi nomeado e investido de autoridade pelo sumo sacerdote para prender, amarrar e entregar aos homens do sumo sacerdote todos os judeus gregos que deixam de cumprir a lei de Moisés ou se opõem ao seu cumprimento, para que sejam julgados em Jerusalém. Fecha aspas. A tabela trazia as assinaturas do sumo sacerdote e do magistrado do templo, juntamente com o atestado do escriba do sumo sacerdote e o selo desta autoridade. E o jovem Saulo, com esses poderes, seguia avante para cumprir a sua missão em Damasco. Tinha os olhos vermelhos da poeira dos caminhos e das noites de insônia. Fazia 3 dias que tomaram um barco em Tiberíades e, atravessando o lago de Quinerete, puseram os pés em Guederá, na terra dos gentios. E havia 3 noites que dormiu ao ar livre, evitando a contaminação das tendas dos idólatras. Naquele espaço de tempo passara pelas 10 cidades dos gentios que o perverso Pompeu tomara dos judeus para dar aos gregos idólatras. De Cesareia de Filipe em diante, evitou entrar nas cidades e aldeias, o que lhe era mais fácil na Arábia semideserta do que nas outras partes mais povoadas da diáspora. Em seu berço natal, Paulo conhecera os gentios gregos, mas ainda não conhecia os árabes semibárbaros de Haurã, que moravam em cavernas ou em buracos que cavavam, imitando os gregos ao seu modo desorganizado, indisciplinado e selvagem, o que o enchia de horror. Fazia seus homens passar as noites ao ar livre, em algum anfracto de rochas, onde cada qual estendia no chão a pequena esteira de bambu que carregava enrolada e se cobria com um manto. Seu alimento, assim como o de Saulo, eram pães, azeitonas, queijo, figos e outras frutas. Não entravam nas estalagens e casas de pasto dos gentios, porque o alimento destes era impuro. Saulo e seus homens achavam-se tão fatigados por aquela jornada que, na ocasião em que desciam por caminhos sinuosos para a cálida baixada que ficava entre o monte Hermon e as terras cobertas de densa vegetação de oásis de Damasco, cambaleavam como bêbados. Desde que penetraram nas desertas extensões de areia e rocha de Haurã, não haviam respirado ar, e sim poeira. Tinham as bocas e as narinas cheias de areia e bem assim as gargantas e os pulmões. Os dentes rangiam-lhes a mastigar poeira que tanto existia dentro como fora de seus corpos, sujando-lhes os rostos, os pescoços, os peitos, as barbas e as orelhas. Naquela região deserta, os mantos não os protegiam contra o pó. Quando chegaram à parte mais funda da baixada, que se assemelhava a um caldeirão de pedras, os raios de sol os trespassavam como feixes de lanças. Para trás torreavam as grimpas do Hermon, que pareciam concentrar-se a contemplar a fronteira depressão castigada de sol. Naquela região não existiam arbustos ou outras coisas que dessem sombra. Nada os abrigava do sol, nem das ondas de areia carregadas pelo vento.
e, embora a manhã estivesse em seu começo, já os raios solares enchiam o espaço de labaredas ardentes. Tornando-se mais metálico, o ar feria como milhões de pontas de alfinetes as peles dos viajantes. E assim, entre tempestades de areia e chuvas de fogo, Saulo e seus homens seguiam trôpegos para o repousante oásis que os esperava nos arredores de Damasco. Viam-no como na ilusão de uma miragem aparecer e desaparecer ao longe. Em dado momento, avistaram os ribeiros que desciam para se reunir ao Abana. O oásis achava-se tão perto que tinham a impressão de ouvir sons de águas marulhosas em meio das espessas matas. Mas seus pés pareciam presos com correntes às pedras da estrada e seus corpos exaustos mal tinham forças para continuar a mover-se. Parecia-lhes que jamais acabariam de transpor a distância que os separava dos ribeiros. Quanto mais perto de sua vista, mais longe ficavam de seus pés. Já tinham esvaziado os 2 odres de água que um burro carregava, em parte para beberem e em parte para banharem os olhos. O camelo ficara atrás da caravana, quase a cair sob o peso de sua carga que o sol ardente duplicava, e bem à frente, invocando as últimas energias, caminhava o jovem Saulo. Mas suas forças já estavam a esgotar-se. Os pés se moviam maquinalmente. O vácuo espiritual que sentia ao partir de Jerusalém não havia diminuído, conforme esperara. Tornara-se maior e mais doloroso. Que ia fazer? Recomeçar a obra que não mais pudera fazer em Jerusalém? Mas, sem dúvida, ia ver novamente em Damasco os mesmos rostos que naquela cidade o forçavam a baixar o olhar, cheio de vergonha e dor, para o chão. Eram os rostos de homens simples cujos olhos patenteavam com muda eloquência o grande vigor de sua fé. Somente poucos dentre eles negariam sua ligação com os homens do Messias. Na maior parte, não a parte pior, confessariam o seu Messias submetendo-se por seu amor às torturas que lhes seriam infligidas. Não gritariam, não se defenderiam, limitando-se unicamente a volver para ele os grandes olhos, e o perdão que esses olhos exprimiam fazia voltarem-se contra Saulo todas as torturas que este os fazia sofrer. Mas quem era ele? Pela 100ª vez Paulo fazia-se esta pergunta. Quem era o ente a quem davam o nome de Filho de Deus? Tanto Abraão como Davi ou Moisés não foram chamados assim. Até então era o conjunto do povo judaico, do povo eleito, do povo da eterna esperança que chamavam Filho de Deus e a Torá, Filha do Céu. Mas como poderiam chamar assim a um mero homem que não era um rei, nem era um Salomão, a quem o Senhor disse, Tu és meu filho e eu sou teu pai? Homem de carne e osso a quem Edom tratou como escravo, pregando-o numa cruz? Como se poderia dizer de tal homem que era filho de Deus? Mas que homem era esse? Esta pergunta insensata agitava-o como uma tempestade interior. Saulo rangia os dentes. Um tremor abalava-lhe as veias como se elas fossem as cordas tensas de um instrumento tocado por mãos invisíveis. Não, era porque ele queria provar o contrário que agora se achava na estrada de Damasco. Saulo dominou-se. Suas passadas se tornaram mais firmes, mais resolutas. Mas não durou muito. Para ele não havia paz de espírito. E surpreendeu-se outra vez a perguntar: que venho fazer aqui? Por que empreendi esta jornada? Por que Deus me escolheu para instrumento de punição? E como poderei provar que, quando me mostro cruel, faço uma obra de Deus, ao passo que eles, quando se submetem com prazer à minha crueldade, obedecem a Satanás? E se fosse o inverso? Talvez eu esteja cortando com lâmina afiada o fio que prende Israel à salvação.
Oh, meu Deus, que pensamentos são estes? Quem sou? Como pude vir para aqui? Súbito, Saulo viu em frente Estevão e todas as suas vítimas a chegarem em tropel para obstruir-lhe o caminho, para fazê-lo deter-se, bradando: Saulo, Saulo, és dos nossos, por que nos persegues? Oh, meu Deus, auxilia-me! Exclamou de golpe, estarrecendo de espanto os homens que o acompanhavam. Nesses entrementes, Saulo não notara que haviam afinal transposto o espaço que separava o deserto da cidade e que seus pés palmilhavam o oásis que rodeava Damasco. Achavam-se agora em meio de matas, vinhas, hortas, pequenos bosques de tamareiras, damasqueiros, romanzeiras e limoeiros. Perto soava um brando murmúrio de águas correntes e o ar estava impregnado de uma deliciosa fragrância. Como corças sedentas, os homens de Saulo desceram as bordas dos riachos semi-ocultos pela vegetação. A primeira coisa que fizeram foi lavar a garganta com um prolongado gargarejo. Em seguida, as sobrancelhas e as barbas da areia do deserto. E, mergulhando na água as mãos e os pés, sentiam que sua cariciosa frescura lhes renovava as forças. Aquela terra era realmente o paraíso em que Adão vivera antes de provar o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Agora, a estrada que levava às muralhas de Damasco começaram a encher-se de viajantes que para ela concorriam de uma centena de trilhas laterais. Passavam camelos com mercadorias, burros com odres de vinho de mel, vasos de barro, panos, ferro e pó de prata trazidos de regiões remotas. Viam-se camelos com vigas de cedro e burros carregados de incenso, especiarias, peles alvejadas de carneiros, fazendas coloridas das praias de Tiro e de Sidom. Passavam condutores de camelos e jumentos, beduínos árabes com suas grandes tendas de cores enroladas e de seus bens amontoados entre as corcovas de camelos. Também escravos carregando os palanquins de seus senhores, com arautos à frente e aos lados para conservarem a estrada desimpedida. Esses homens e animais, essas caravanas de viajantes, convergiam dos caminhos laterais para a estrada que levava à porta da cidade e à rua a que chamavam direita. Passou por Saulo e seus homens um pastor tocando seu rebanho em meio de densa nuvem de pó e de um desagradável cheiro de lã suja. Não estavam mais no deserto nem na baixada de Haurã, por isso os raios de sol já não dardejavam impiedosos sobre eles. Mas o ar que respiravam entre as altas sebes verdes achava-se repassado de umidade que penetrava como chumbo derretido pelos poros de suas peles e lhes emperrava as pernas. No meio daquela luxuriante vegetação do oásis, Saulo tinha uma impressão de fraqueza, sentia algo que o dominava irresistivelmente. Procurava reverter seu equilíbrio normal, porém 1000 rodas de fogo lhe giravam na cabeça e denso nevoeiro se condensava ao seu redor. Ele conhecia perfeitamente aqueles presságios, conhecia-os de muito tempo. E era com terror, não destituído de misterioso prazer, que se sentia cair naquele estado. Como sempre sucedia quando esse estado sobrevinha, procurou reagir, malgrado sua impotência para libertar-se dele. As pernas se tornavam insensíveis, como que recobertas de estranho estofo enleado ao seu redor por algum espírito invisível. Outra vontade que não a sua ia assumir o império de seu corpo, e Saulo tremia de medo, mas ao mesmo tempo sentia-se influenciado pelo suave e misterioso encanto que derivava daquela crise. Esforçava-se para manter os seus nervos alerta, para enxotar a doce sonolência que sobre ele descia, envolvendo-o nos seus braços tépidos. O mundo subitamente emudeceu.
como se o anjo do silêncio despregasse sobre ele as suas grandes asas. As folhas e os ramos das árvores cessaram de farfalhar, cessaram de respirar pelos seus verdes poros e conservavam-se imóveis, como se não fossem coisas vivas e sim espectros de coisas mortas. Reinava o silêncio total das eras primitivas. Subitamente, porém, houve uma metamorfose, as coisas se repassaram de estranho brilho. Era como se a face do universo se desvelasse, desembaraçando-se, umas após outras, das transformações nela acumuladas por todas as épocas, para regressar ao primeiro dia da criação. O verde das plantas era sobrenatural, as cores e as sombras se entrelaçavam, as árvores tinham formas extraterrenas, e entre seus vultos gigantescos e estranhos, em meio da estranha cor que repassava o ambiente, o Espírito de Deus aproximava-se em silenciosas passadas. Isto acontecia muitas vezes pelos fins de verão naquelas partes do Oriente, estando as chuvas prestes a cair. Umas poucas nuvens se expandem com aterradora rapidez até recobrirem todo o firmamento. Então desencadeiam-se os ventos e 1 milhão de demônios das tempestades se apossam dos 4 cantos do mundo. As copas das árvores se entrechocam, as águas dos rios se encrespam, banhando as margens com suas ondas, e o furor da tempestade varre o estirão de terra fronteiro a Damasco. Era o que então sucedia. Os carneiros trêmulos de medo eram atirados pelo vendaval no meio dos camelos, dos burros e dos viajantes. Reinava tumultuosa confusão entre a qual se fazia ouvir o tilintar de vasilhas quebradas. Fardos de lãs caíam sobre odres de azeite e os animais de carga e os homens eram arremessados com violência uns contra os outros. Cada qual procurava alguma coisa que se pudesse agarrar ou corria a procurar abrigo. Despenhavam-se rochas das colinas sobre a estrada e os homens se atiravam ao solo com o rosto na poeira. Alguns invocavam os seus deuses, outros erguiam as mãos para o céu. O terror de Deus invadira toda a terra. Mas não durou mais de um momento. Aplacou-se a ventania. Mais uma vez o mundo jazia em silenciosa expectação. A tempestade, ao contrário do que se poderia esperar, não se resolveu em abundante aguaceiro. Terríveis setas luminosas começaram a traspassar as nuvens, atingindo o chão. A princípio eram isoladas e em pouco se multiplicaram rutilando aos feixes como colunas oblíquas de luz sólida atiradas do céu à terra. Os olhos ofuscavam-se. Novo acesso de terror sacudiu a terra. Desabando assustados, os burros saíram da estrada, espalhando-se pelos campos, e os camelos se agacharam rente ao chão. Os homens novamente prostraram-se por terra, e agora, em vez de colunas oblíquas de luz, um único e imenso clarão inundava todo o espaço. Saulo jazia na beira da estrada como se poderosa mão o mantivesse atirado contra o solo. Ao seu redor, paralisados de medo, estavam seus companheiros. Tinha o rosto voltado para o céu, com os olhos desmesuradamente abertos e de entre seus lábios saíam grumos espumosos. Os companheiros ouviram a voz de Saulo falando com alguém. Sabiam que Saulo estava tendo uma visão e o fato de o testemunharem naquela ocasião encheu-os de pavor. Saulo viu um homem à sua frente. Um homem que ao mesmo tempo era espírito e era carne e sangue. Era o homem mais alto que vira, mas não um gigante, e sim um homem comum, um rabi, com o manto das orações e os filactérios. Tinha grandes olhos melancólicos, mas brilhantes, cheios de fé e de amor, como os que tantas vezes Saulo vira entre os discípulos. A barba e os caracóis dos cabelos eram fios pretos e brancos entremeados. Não via um anjo, mas um homem, com vestes alvas, como que preparado para o sábado.
Mesmo no estado em que se achava, Saulo teve lucidez bastante para lembrar-se de que Deus criou o homem à sua imagem. Por isso, aquele ente de aspecto humano que via em frente podia perfeitamente ser um espírito do Senhor. A tristeza de seu rosto era uma tristeza humana. Tinha cheios de lágrimas os olhos castanhos e seus lábios, comprimidos pela dor, como que exprimiam toda a angústia humana. Ele estendeu as mãos para Saulo, e a dolorosa voz com que lhe falou era a voz sofredora de um homem comum que Saulo tantas e tantas vezes já ouvira. Saulo, Saulo, por que me persegues? Na sua voz, Saulo ouviu o mudo protesto de todos aqueles a quem torturara. E no seu rosto, na expressão dolorosa de seus lábios delgados, toda a angústia daqueles que quisera esquecer. Os homens que rodeavam Saulo o ouviram perguntar: Quem és tu, Senhor? Saulo ouviu a resposta: Sou Yeshua de Nazaré a quem persegues. Os homens que rodeavam Saulo o ouviram novamente perguntar: Senhor, que queres que eu faça? E Saulo o ouviu responder: Levanta-te e vai para Damasco, que lá te será dito o que deves fazer. Saulo, num sobressalto, despertou. A visão desvaneceu-se, mas não desapareceu ela apenas, e sim o mundo inteiro. Ele viu-se no meio de uma espessa escuridão com trevas de todos os lados, trevas acima da cabeça e embaixo. Os companheiros perguntaram-lhe o que vira, com quem falara, mas Saulo não respondeu. Conservou-se sentado, mudo, abatido, cego, junto à porta de Damasco. Os companheiros deram-lhe um cálice de vinho de tâmaras e procuraram reanimá-lo, dizendo-lhe que fora por estar muito fraco que perdera a vista, e que quando as forças lhe voltassem, ela lhe voltaria também. Alguns diziam, no entanto, que a cegueira fora causada pela claridade ofuscante. Também eles ficaram cegos, mas a sua vista voltara. Saulo lhes ouvia as palavras, mas não respondia. Os companheiros, a ampará-lo, o foram levando. Zadok, o chamaíta, de um lado, e Samuel, filho de Eliezer, do outro, e deste modo conduziram Saulo até Damasco. Os viajantes por quem passavam lhes perguntavam quem era aquele jovem cego a quem amparavam. Ele teve uma visão na estrada e ficou cego. Isto não os surpreendia, acharam a explicação razoável, porque diariamente aconteciam tais coisas, mas o prestígio do jovem Saulo aumentou para os seus companheiros. Chegaram à rua direita. Lá conheciam uma hospedaria de que era dono um judeu. Entraram no pátio cheio de enormes camelos e pequenos jumentos. Pelas baixas arcadas das portas da hospedaria saía, de mistura com o fumo das trípodes, um cheiro espesso de lã úmida e de excrementos de camelo. Os companheiros de Saulo alugaram um pequeno quarto no andar superior. No chão havia uma esteira onde deitaram o amigo cego. O jovem Saulo lá ficou no andar superior da hospedaria com os olhos fechados e cegos. Em torno dele reinavam as trevas de uma noite eterna. Não se levantava nem dava um passo sem o auxílio de outrem. Saulo tinha a impressão de estar a cair no mais profundo abismo do inferno, sem a esperança de atingir-lhe o fundo. E nessa queda não havia coisa que se segurasse. Mas em seu coração nasceu um ponto luminoso. Era como se toda a claridade do dia se reduzisse a um pequenino ponto e esse ponto ficasse em seu coração, de onde irradiava sua luz. Agora teria de caminhar em meio às trevas e por guia teria unicamente aqueles raios de luz que brotavam de seu coração. De então por diante, em todas as situações, essa claridade interior seria o seu amparo.
Os companheiros estavam ansiosos para procurar os chefes das sinagogas para contar-lhes o que sucedera com o mensageiro do sumo sacerdote investido de autorização para prender e mandar para Jerusalém todos os que abandonaram os caminhos judaicos para seguirem o falso Messias. Saulo não os deixou satisfazer o seu desejo, dizendo que dali a uns 3 dias já a vista teria voltado e que então iria procurar aqueles chefes. Enquanto isso, jazia cego na hospedaria, a esperar o sinal que lhe fora prometido na estrada de Damasco, a revelação daquilo que deveria fazer. Continuava a esperar no mundo escuro e silencioso em que estava, a esperar inerte qual um morto e recusando-se a comer e a beber. Os companheiros procuraram auxiliar o chefe cego na sua enfermidade. Trouxeram para vê-lo exorcistas, curandeiros, homens que curavam cegueira com ungüentos e que a curavam com encantamentos, outros que pela magia expulsavam os maus espíritos ou que rompiam as trevas da cegueira com pedras milagrosas. Tudo inútil. Saulo continuava cego. Finalmente trouxeram-lhe um velho de nome Ananias, que naqueles últimos tempos curava os enfermos em nome de certo santo. Ananias era conhecido em toda Damasco como um judeu piedoso, temente a Deus e escrupuloso observador da lei. Nenhuma suspeita inspirava o religioso Ananias. Já era o 3º dia que Saulo jazia deitado na esteira no andar superior da hospedaria judaica. Com os 3 dias de jejum, seu corpo definhara e suas faces se encovaram, mas os traços tensos de seu rosto exprimiam ansiosa expectativa. E com os olhos cegos voltados para o teto, repetia intimamente: de onde me virá o auxílio? No limiar achava-se Ananias perguntando pelo jovem de Tarso, de nome Saulo. Mostraram-no deitado no chão, dizendo-lhe: ele teve na estrada de Damasco uma visão que o pôs cego. Poderás curá-lo? Deixai-nos a sós, disse Ananias. Preciso falar-lhe em particular. Os companheiros do cego retiraram-se do quarto, deixando-o a sós com o velho. Aproximando-se de Saulo, Ananias sentou-se junto a ele no chão e tomou-lhe a mão na sua. O cego e o ancião ficaram muito tempo silenciosos. Ananias sabia perfeitamente quem era o jovem que via deitado ao seu lado. Da congregação de Jerusalém já viera aos cristãos a notícia: sabei que por estes dias chegará em Damasco um certo Saulo de Tarso investido de autoridade do sumo sacerdote para prender todos os que invocam o nome do nosso Senhor Yeshua. Ananias sabia o que Saulo fizera em Jerusalém com os seus irmãos de fé. Também sabia, antes que aqueles homens lhe contassem, que Saulo tivera uma visão na estrada de Damasco, pois também ele, Ananias, tivera em um sonho uma visão referente a Saulo que ia chegar a Damasco como representante do sumo sacerdote. No sonho fora-lhe dito o que ele devia fazer. E eis Saulo ali, deitado, perto dele, Ananias, que fora chamado para curá-lo. Mas Saulo também não ignorava quem era o homem que estava sentado junto dele, pois o nome de Ananias já fora levado a Jerusalém pelos espiões do sumo sacerdote. Era um dos chefes da congregação dos fiéis. Em sua viagem para Damasco, Saulo resolvera que Ananias seria o primeiro a ser preso e enviado para Jerusalém. No entanto, era o mesmo Ananias que ali estava sentado perto que fora curá-lo de sua cegueira. Seria esse, acaso, o sinal que a visão lhe mandara guardar em Damasco? Seria a revelação do que devia fazer? O coração batia-lhe precipitadamente. Os lábios tremiam-lhe e também tremia sua mão na mão do velho. Súbito sentiu grande arrependimento.
Agora via com seus olhos de cego a profundeza do abismo em que o mergulhara a inveja. Se não fosse a visão que tivera na estrada, aquela mão suave e carinhosa que segurava a sua, já estaria amarrada. Saulo não podia ver o rosto do ancião, mas sentia uma calidez, amor e compreensão comunicar-se-lhe pela mão que segurava a sua, mão que ele pretendia torcer e amarrar, até que as veias rompidas esguichassem sangue. Mão que o acariciava como que com lábios amorosos e semelhante a tantas outras que fizera supliciar. E em seu espírito surgiu a imagem de todos os corpos açoitados, de todas as costas cobertas de vergões, de todos os rostos ensanguentados que ele até então tinha visto. Saulo via todas as suas vítimas e nada mais. Meu Deus, quem poderá valer-me? O melhor era ficar para sempre cego, jazer ali na esteira sem comer nem beber até que a morte o fosse buscar. E ficou deitado, cheio de angústia, com o corpo a tremer como varas verdes. Como ficaste cego, irmão Saulo? Ouviu a voz do ancião perguntar-lhe. Tive uma visão na estrada, Ananias. Uma visão, irmão Saulo? Sim. E que te apareceu nessa visão? Os olhos de Saulo, como que lhe queriam saltar das órbitas, encarou o quarto ao redor como se pudesse ver alguma coisa na intenção de certificar-se de estar a sós com o velho. Além de ti e de mim, não há mais ninguém aqui? Assim perguntando, Saulo sentou-se na esteira com os olhos cegos cravados no vácuo. Esses olhos estavam largamente abertos, mas pareciam cegos apenas para este mundo comum, pois podiam ver o que ninguém mais via. E erguendo os braços ao céu, declarou: Vi Yeshua, o Nazareno, a quem chamais Senhor. E bradando essas palavras, recaiu deitado na esteira com o rosto mergulhado entre as mãos. Naquele aposento soou um lamento, um choro sem lágrimas. Eu já o sabia, irmão Saulo, disse Ananias. Já o sabias? Já o sabias? Sentando-se outra vez, tateou procurando os joelhos do ancião e ocultou o rosto entre eles. Sim, eu sabia. Assim como sabia que vinhas a Damasco com ordem do sumo sacerdote para prender os fiéis, como fazias em Jerusalém, e o Senhor se revelou a ti na estrada. Erguendo o rosto que ocultara entre os joelhos de Ananias, Saulo forçou a vista para romper as suas trevas, e seus olhos ficaram entumecidos e injetados. A vontade de ver procurava romper a muralha de trevas que o prendia, mas a comoção do arrependimento o invadiu como uma tempestade, abalando-o da cabeça aos pés. Ananias, acreditas que existe perdão para meus pecados e salvação para minha alma? Exclamou, e esse grito foi mais proferido por seus olhos cegos do que mesmo por seus lábios. Saulo, Saulo, não compreendes que o Deus de nossos pais te escolheu para que conhecesses a sua vontade, visses o justo e lhe ouvisses a voz? De agora em diante serás uma testemunha para anunciares a todos os homens aquilo que viste e ouviste. E para que mais delongas? Levanta-te e recebe o batismo, purifica-te de teus pecados e invoca o nome do Senhor. E o velho Ananias colocou suas mãos suaves e confortadoras sobre os olhos do jovem. Um violento tremor sacudiu Saulo, como que todas as tempestades se agitaram em sua alma, e nesse momento caíram as escamas de seus olhos. Uma onda quente de lágrimas surgiu de seu coração, erguendo-se até seus olhos, de onde borbotaram, lhes dissipando a cegueira. Saulo olhou ao seu redor. Via-se rodeado por um mundo feliz e cheio de sol. E ao seu lado achava-se o velho Ananias, com seu rosto encarquilhado, radiante de graça e de perdão. Tornou a cair na esteira e ficou silencioso. Saulo foi batizado nesse dia,
Em seguida, tendo ainda em seu poder as cartas do sumo sacerdote para os chefes das sinagogas, esgueirou-se quietamente pela porta da cidade e retomou, solitário, o caminho do deserto.